Galera, meia-noite e 52, comecei a gravar agora. Tava com essa mensagem já há algum tempo no coração, mas aquele negócio, né? Faz, não faz, faz, não faz, fiz. Então vamos lá, eu vou ler aqui em Êxodo, capítulo 27, do versículo 1 ao 5. Depois eu vou tentar explanar alguma coisa aí pra vocês. Vamos lá, Êxodo 27, versículo 1. E farás também um altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Ele vai ser quadrado, é claro. E 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas, os seus 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos, e os seus braseiros, e todos os utensílios farás de cobre, de metal na época, né? Cobre, metal, sabe como que é. Far-lhe-ás também um crivo de cobre, de forma de rede, e farás essa rede 4 argolas de metal, os seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. A mensagem que eu tenho é sobre os utensílios que são utilizados no sacrifício, né? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o altar. Como dito antes, o altar era feito de madeira de acácia e era revestido de cobre. Pô, maneiro. Era madeira revestido de cobre. Pô, por que não poderia ser só de cobre? Madeira, com fogo, com o tempo, desgasta, né? Vamos tentar explanar isso mais ou menos. Como dito antes, né, era feito de madeira de acácia revestido de cobre. Graças a Deus por ter mandado Jesus para redimir os nossos pecados, fazendo-nos santos, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, certo? Mas vamos lá, o altar, embora seja de cobre, ele acabava se tornando oco por dentro, por causa da madeira de acácia. E essa madeira de acácia era uma madeira de lei, tá ligado? É igual o que a gente usa hoje em dia para revestir telhado, colocar por baixo do telhado para sustentar, etc. E na época ela era uma das madeiras mais duras que existiam. Então dificilmente alguma praga atacava esse tipo de árvore. Eles utilizavam consequentemente para construções e outras coisas mais, igual no templo também. Eles utilizaram para fazer o altar do sacrifício. E ela aguentava um pouco mais o calor do que alguns outros tipos de madeira. A característica do... Ai, Jesus, calma aí. Do altar em si era porque ele se tornava leve. Pô, maneiro. Pá, tinha as varas, que eram oca também, colocava ali nas argolinhas, pá, era mais leve do que se fosse um altar totalmente de cobre. Levando para os nossos dias. Caraca, meu cabelo tá horrível, mas tudo bem, pá, melhorou. Hoje, nós somos o altar de Deus. E sim, nós podemos manter esse fogo do Espírito aceso dentro de nós, queimando nossas ofertas de louvor, ou de obras, para o Pai Celestial em qualquer hora da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Tipo, meia-noite e 56 agora. Preparei a pregação, digitei e estou aqui falando para vocês. Então não importa o horário, desde que seja feito da maneira correta, né? E outra coisa que, tipo assim, nós podemos levar o nosso altar para onde nós queremos. Pô, tá certo, eu sou gordinho, tá ligado? Meu altar mais pesado. Mas tá de boa, pô, eu levo para onde eu quero. E que seja feito sacrifício em todo momento das nossas vidas. Mas vamos lá, vamos seguir que... Deixar isso pra lá. Seguir, tipo assim, vamos lá. O sacrifício precisava do animal para o sacrifício. Pô, é óbvio. Naquele tempo, cada tipo de sacrifício pedia um animal diferente. Mas, graças a Deus, com a vinda de Jesus, ele se torna o Cordeiro de Deus. Aí você vai ver lá em João 1:29, quando Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, né?
é uma referência ao fato de que ele é o sacrifício perfeito e definitivo para o pecado. Que até então, naquela época, você pecava, tinha que levar um animalzinho, matar ele e servir de sacrifício para a remissão dos seus pecados. Pô, entendeu? Jesus se torna um cordeiro vivo, justamente para fazer com que isso pare de vez, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Outra coisa que aprendi é que o cordeiro imolado, o sangue dele era derramado em bacias, que era queimado à parte. Pô, é meio óbvio, né? Pá, vai chegar o cara, vai colocar o cordeirinho no altar, quando imolar vai sair sangue, vai derramar no fogo e pode apagar. Claro, o próprio animal apagou o fogo. Então, o Levítico 6, capítulo 6, versículo 30, vou falar aqui rapidinho. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, ponto vírgula, no fogo será queimada. Aquele sangue em si, ele era queimado à parte, em bandeja, em bacias, né, feitas de cobre também. Na verdade, todos os utensílios eram feitos de cobre no altar de sacrifício. E eu vou falar sobre eles aos poucos, né, tentando separar para falar o que eu compreendi com isso. O que eu entendi com o lance da bacia em si, ele ser posto de maneira separada para não haver nenhum tipo de derramamento no fogo. É que para fazer um sacrifício não era de qualquer maneira, pois se fosse feito assim, você correria um sério risco do fogo do espírito apagar e, consequentemente, levando a você na sua vida. Nosso sacrifício tem que ser feito sendo ele perfeito, passo a passo. Pô, como Deus quer na nossa vida. Então não adianta você querer fazer um sacrifício de qualquer jeito, meu irmão. A única coisa que vai acontecer com você é você correr um sério risco do fogo do Espírito se apagar na sua vida, entendeu? Mas vamos continuar, vamos para os utensílios. Vamos lá, vou começar com garfo, né? Que servia para mover as partes das ofertas. O sacrifício teria que ser queimado por completo, óbvio, e não só uma parte, daí a necessidade dos garfos para o manuseio do animal sacrificado até que ele fosse queimado. O que eu entendi por isso? Nosso sacrifício ele tem que ser completo, não existe meio sacrifício. Fez até me lembrar a passagem da parábola do arado, né? Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, meu irmão, se for para sacrificar, sacrifica direito, tá ligado? Senão, vai ser tolo, nem vai chegar lá para ver. Caraca, meu sacrifício, só lamento, parceiro. Espátula. Elas serviam, na maioria das vezes, né, para limpezas mais pesadas do altar, do sacrifício. Tirando as crostas em si da grelha, que era feita de cobre também, né? E dos cantos do braseiro. Meu irmão, essa daí se receba. Porque às vezes nós temos que passar pelo processo da espátula. Isso dói, parceiro, em nossas vidas, entendeu? E muitas das vezes alguns pecados ou manias que se agarram a gente de tal maneira que só papai mesmo vindo com a espátula e mesmo para ele vai forçar, ele vai cutucar aquela carne para ser agarrada, ela vai ter que sair de qualquer jeito, meu irmão. Então, se você quer sacrificar, a pessoa tem que estar pronto para aquele espátula quando vir, meu irmão. Então, é para justamente melhorar o seu nível de sacrifício. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi isso vai gerar dor, vai arranhar. Mas se não for assim, você estará fadado eternamente a ser um altar sujo. E, meu irmão, leva a mão. Papai do céu não aceita nenhum tipo de oferta em altar sujo, altar deficiente. Então, a única coisa que eu vou pedir pra você é se deixa ser tratado, tá ligado? Que vai ser melhor pra você.
Vamos continuar? Braseiro. Pô, muitas das vezes logo alguns sabem, né? Braseiro é aquela pá, aquele recipiente onde coloca lenha, aí foguinho acende, aí pá, queima aquele churrasco, aquilo ali tudo é o braseiro. Assim, tem muita gente que faz isso com, caraca, o aro do carro, tá ligado? É, aquele churrascão de laje, daquele jeito. Mas vamos continuar o que interessa. Muitas das vezes, logo após o mover do espírito, pá, em nossas vidas nós acabamos nos acomodando. Tipo, caraca, aquela vigília foi ótima, parceiro. Ó, pá, falei no replay, pá, e pulei, quiquei, falei, profetizei, pá, 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 pá. Aí você, pum, fica meio anestesiado na hora, pá. E depois passa aquele dia, você não se lembra. Pô, mas naquela pregação, ô, glória, pá. Aí passa no outro dia, você, poxa, bem que podia ter mais, né? Mas você só sabe que de repente só vai ter lá no mês que vem, mas, pá, tá tranquilo, você ainda tá com aquele gostinho, tá ligado? Aquele fogo, aquele fogo do Espírito ainda tá lá, pá. Queimou sua oferta, aquele dia suas glórias já foi dado, parceiro, mas isso vai ser depois. Aí, pá, tum. Aí ele vai aos poucos, pá, vai passando, aí vem os probleminha da vida, pá, as suas, pô, tem que fazer trabalho da faculdade, meu Deus do céu, isso, aquilo, outro. Aí você acaba deixando de lado algumas coisas que Deus às vezes pede para você, como ler a Bíblia, orar, meditar nela. Aí sem perceber, parceiro, o fogo vai acabando virando brasa dentro do Brasil. Tipo assim, o braseiro, em vez de ter lenha, ele vai um pouco se enchendo só de brasa. Aí o que acontece, meu irmão? De brasa você não vai conseguir queimar nada. Brasa só serve para dar um calorzinho. Não é igual fogo que queima, tá ligado? Então, às vezes, meu irmão, ó, Deus tem que dar aquela catucada assim, tacar um pouco. Você tem que ficar ligado. Pá, não, eu preciso de mais lenha, mano. Caraca, meu braseiro só tá em brasa. Pô, às vezes o que vai acontecer? Pô, você fica desligado, você precisa de mais lenha para te deixar ligado, para você sentir o fogo do espírito e, caraca, maluco, não, eu preciso, calma aí, tem que colocar mais oferta, pum, glória a Deus, aleluia, e pai, e obra, e por aí vai. E então, poxa, deixa Deus dar aquela catucada, aquele enxertozinho de lenha, então coloca um pouquinho mais do seu, da sua, do seu animalzinho lá, do seu glória a Deus lá, ó. Pá, glória a Deus, aleluia, Deus me perdoa, eu fiz, caraca, caguei pra caramba, meu Deus do céu, Deus perdoa, pá. E puxa aquele, tá ligado? Aquele lugarzinho lá do fundo, aquela brasinha, tenta dar aquela catucada ali, se colocar mais lenha. Meu irmão, o fogo do Espírito pega de novo, e de novo, e de novo, e só você manter, meu irmão. Então, pá. Então é isso daí. Eu não vou falar muito mais sobre braseiro, não. Mas eu vou falar sobre os baldes para recolher as cinzas. Durante todo o processo, né? Pá, você queimou, tirou aquela crostinha, seu braseiro encheu de cinza, aquele foguinho já tá. Mas você precisa fazer o renovo. Por quê? Porque cinza não queima de novo, mano. Então você vai ter que colocar lenha. Isso, como você vai colocar lenha com cinza? Cinza não pega fogo, capaz de até zoar com sua lenha e você não fazer aquele fogo queimar direito. Então, pai e balde para recolher as cinzas. Vamos lá. Durante a limpeza do altar do sacrifício, esse item era de muita importância, pois as cinzas deixadas pelo sacrifício anterior deveriam ser recolhidas. Por quê? Porque além de trabalhar o próximo sacrifício, que eu já tinha dito antes, né? Porque a cinza não pega fogo, é claro, o templo de jeito nenhum poderia ficar sujo de cinzas. O que eu estou querendo dizer? Na verdade, eu estou falando que aquele animal foi sacrificado, certo? E por que ele foi sacrificado? Para que fosse remido os pecados daquela pessoa que o sacrificou naquela época. E dele só se restou as cinzas. Pronto, já pegou, já queimou, glória a Deus, já foi. A pessoa está livre daquele pecado. Mas ainda restam as cinzas ali.
É assim como é na nossa vida. Tipo assim, às vezes a gente, antes de entrar na igreja, ou até mesmo frequentando, nós acabamos pecando, errando, tomando alguns rumos, e mesmo nos redimindo, parando com o pecado de antes, oferecendo aquele sacrifício a Deus, pedindo perdão, e Deus fala que se você pedir perdão a Ele, de coração quebrantado, Ele vai pegar e vai tacar aquele seu pecado no lago do esquecimento. Jesus foi o que eu estou querendo falar? Muitas das vezes o diabo ele tenta usar aquela cinza. Pô, parceiro, como? Ele tenta atacar em você mesmo, falando que, pô, você não é digno. Meu irmão, o que você está fazendo? Você não é nem digno de estar glorificando a Deus. Você roubou, você extorquiu, pô, você fez várias besteiras na pista aí, parceiro. Então, o que você está querendo dar glória a Deus? Então, ó, você era traficante, pô, fez várias pessoas, às vezes até morrer de overdose aí de bobeira. Você quer ir para a igreja, parceiro? Você pediu perdão a Deus. Você sacrificou. Deus te perdoou. Lago do esquecimento. Sabe o que ele tem que fazer na sua vida? Usar a pá e o balde. Ó. Tira aquilo dali, parceiro. Ele joga aquilo dali no lugar apropriado. Não foi feito para estar no seu altar. Nenhum tipo de cinza posterior de outros sacrifícios, tá ligado? Jesus foi o nosso cordeiro remidor e já nos perdoou, parceiro. Entendeu? Então, uma coisa que eu posso falar pra você, hoje, através dessa palavra, Deus manda te dizer que Ele não espalha suas cinzas. Até disso Ele cuida na sua vida. Entendeu? O diabo pode falar o que for, parceiro. Se foi curado, se foi pedido perdão, se foi realmente de coração, pode ser o diabo querendo espalhar a cinza que for. Ó, no seu coração, o seu altar aqui, parceiro, vai estar limpo. Isso é o que importa para Deus. Entendeu? Você com mudança de rumo e altar limpo para novos sacrifícios. Caraca, parceiro. E por último, porque já tem quase 18 minutos, o manuseio durante a limpeza do altar. A Bíblia fala que ele nunca deveria se apagar. Mas você tem que tirar a cinza, não tem? Então é o seguinte, o fogo ficava fraco de um lado, com a madeira ainda, pegando, e ele chegava com a pá, tirava do outro e limpava. Na verdade, o fogo nunca, no versículo 13, se eu não me engano, no capítulo 6, ele 12 e 13 na verdade, né? O 13 ele é bem específico, tipo assim, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se eu não me engano é o capítulo 6 de esse fogo ele já encontra em você. Não deixa ele virar brasa de jeito nenhum, tá ligado? Então, outra coisa, a oferta era válida, você tem que manter ele ali. Então, como você vai manter ele ali? Aquecendo, jogando lenha, oferta, parceiro. Então, então é uma coisa constante, entendeu? E outra coisa, a oferta era válida somente para aquela ocasião. Pô, parceiro, claro, né? Queimou uma vez, virou cinza, já era, parceiro. Então, por favor, parceiro, não vai pensando que aquela oferta que teve ontem vai servir para hoje. Então, trata de você hoje fazer aquela mesma oferta. Não vai dar certo. Oferta diferente, cada dia uma oferta nova. E assim a coisa vai progredindo. E assim você vai melhorando. Entendeu? E o que já passou, meu irmão, não fica relembrando. Faça um novo sacrifício, é dia após dia, como eu disse antes. E até parece que o cara vive de passado, né? Tem muita gente que fala assim, pô, dá até uma agonia desses caras. Não, na minha época que eu era jovem, eu orava, eu jejuava, e Jesus abençoava, e Jesus curava. Meu irmão, dá vontade de chegar para ele e falar assim, tua fé é o joinha para você, parceiro. Mas e aí? E o sacrifício de hoje? Vai rolar não?
Às vezes acho que se fosse o Espírito Santo ia fazer assim mesmo, né? E aí, parceiro? Maneiro, né? Te usei. E aí? Vai rolar o sacrifício hoje? Vai. Quer ser abençoado, parceiro? Sacrifica. Quer ser perdoado? Sacrifica. Quer a salvação dos outros? Família, parente, amigo. Aprende a sacrificar por eles. E no mais, já tem 20 minutos já enfadei a galera toda, então quero desejar um ótimo dia aí para vocês. Não sei se vocês vão ver isso de dia, de tarde, de noite, mas que Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida de vocês aí. No máximo é isso só que eu quero falar e um beijo do Gordier. Valeu.